Estamos no ar, deixa eu só confirmar aqui. Ainda não está aparecendo, não sei se os irmãos já estão vendo, chegando. Mas eu já habilitei aqui, já recebi o link. Mas... Ah, tá. No telefone aqui abriu. Mas eu já habilitei. Nesse outro não. Enfim. Ah, tá abrindo. Chegando as notificações, então esperar aí 1 minutinho ou 2 para os irmãos chegarem. Tirar o som aqui. Pronto. Hoje nós vamos estudar Parábolas de Jesus, capítulo 14. A fonte do poder vencedor. Já só mais 1 minutinho ou 2 para os irmãos chegarem. E a gente já inicia. Meu nome verdadeiro é Alan Klaus. Com exatamente o nome do canal, o nome no Telegram, o nome no Instagram. Esse é o meu nome verdadeiro. Irmão Luciano Rocha. Não é o irmão que tá no Telegram, não. Eu tenho tirando as dúvidas do irmão no Telegram e o irmão me chama de Klaus, que algumas pessoas me chamam de Klaus, outras pessoas me chamam de Alan. Mas meu nome é Alan Klaus. Bom, então vamos lá, deixa eu ver, já 2 minutos já é tempo suficiente. Já temos um pessoal aqui. Gostaria de primeiro pedir desculpa aos irmãos pelo vídeo de ontem. Eu tinha gravado, mas ele ficou sem o áudio e eu não tenho ele com áudio, não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. Mas se os irmãos quiserem falar sobre o vídeo de ontem, sobre o mundo entrando na igreja e o culto vem novinha, os irmãos deixam no comentário aqui no chat. E ao final do vídeo depois que a gente estudar o capítulo de hoje, o capítulo 14 de Parábolas de Jesus, eu posso estar comentando sobre esse assunto. Se os irmãos não quiserem, deixarem também. Eu vi que bastante gente comentou que estava sem áudio, mas infelizmente eu não consegui resolver isso. Então vamos lá. Feliz sábado a todos, já estamos aqui. Hoje nós vamos estudar Parábolas de Jesus, capítulo 14. A fonte do poder vencedor. Se os irmãos tiverem dúvidas, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários aqui no chat. Pode fazer outra pergunta qualquer e ao final do vídeo, se as dúvidas forem sobre o assunto, sobre o tema do livro, a gente para e conversa na hora. Se as dúvidas forem sobre qualquer outro tema da Bíblia, a gente responde ao final do vídeo, para a gente manter o foco durante o estudo e depois a gente consegue conversar mais sobre outras coisas. Como hoje é sábado, eu vou fazer a leitura do meu resumo completo e vou comentando, e a gente tem mais tempo para estudar e conversar juntos. Então vamos lá, parábolas. Uma coisa importante de iniciar também, eu comecei a ficar com o nariz ruim porque eu peguei esse casaco agora no armário, tenho rinite alérgica, principalmente a ácaros, e aí os irmãos alguns ficam incomodados com o meu nariz fungando, espirrando, assim, mas infelizmente não tem o que fazer. Tá frio lá fora, ia gravar lá fora, mas estava com chuva de vento lá nas minhas plantinhas. Mas então estamos gravando aqui dentro e não estou tão bem. Talvez eu pare em algum momento para assoar o nariz, mas peço a paciência dos irmãos e que o nosso foco seja todo na palavra, que é isso que a gente veio buscar aqui, a gente ter mais intimidade com Deus, crescer espiritualmente. Então vamos lá. Parábolas de Jesus, capítulo 14, a fonte do poder vencedor. Cristo falara do período justamente antes da segunda vinda e dos perigos que seus seguidores teriam que atravessar, com especial referência àquele tempo. Relatou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui um ponto importante, Jesus falando sobre o poder de orar, o dever, não é o poder, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E para isso ele propôs a parábola da viúva
e do juiz injusto. Havia numa cidade um certo juiz, disse que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam, e a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então aqui um ponto importante para nós, nessa parábola. O juiz injusto, ele não queria fazer justiça, porque ele se achava autoridade maior, acima da lei, não respeitava os homens nem a Deus. Mas aquela viúva, de tanto insistir, ele falou de maneira egoísta: vou atender o desejo dela para que ela pare de me importunar. E aqui nós vemos o que é extremamente contrário a Deus. Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Deus almeja fazer justiça a seus filhos. Deus almeja fazer justiça a mim e a você. E Ele irá fazer. Mas devemos o quê? Ir até Ele. Cristo traça aqui um vivo contraste entre o juiz injusto e Deus. O juiz cedeu ao pedido da viúva só por egoísmo, para esquivar-se da contínua importunação. Não sentia por ela compaixão nem piedade, sua indigência lhe era indiferente. Que diversa é a atitude de Deus para com os que o procuram. Os apelos dos necessitados e aflitos são atendidos com a infinita misericórdia. Nós vemos aqui como Deus está disposto, como Deus é misericordioso, como Deus tem compaixão, como Deus tem empatia de se colocar no nosso lugar. E Ele está desejoso em atender às nossas aflições, às nossas dificuldades, aos nossos apelos. Não com egoísmo, mas por amor. Deus nos ama e Ele deseja fazer tudo a nós por amor. Eu não sei se está travando aos irmãos. Parece que está um pouco ruim a transmissão. Se perder alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu volto e a gente repete de novo. A mulher que rogava ao juiz justiça perder o marido. Pobre e sem amigos, não tinha meios para readquirir suas propriedades arruinadas. Assim, pelo pecado, o homem perdeu sua ligação com Deus. Em si mesmo não tem meios de salvação, entretanto, por Cristo somos aproximados do Pai. Então Cristo faz esse meio de campo entre nós e o Pai. Cristo nos aproxima de Deus Pai. Cristo, em nome de Cristo, as nossas orações serão atendidas. Todas aquelas que forem, de fato, para atender uma necessidade, uma aflição, não a desejos egoístas, como nós vimos já no estudo de ontem. A petição da viúva, faz-me justiça contra meu adversário, representa a oração dos filhos de Deus. Satanás e o grande adversário é o acusador dos filhos dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite perante Deus. O Apocalipse instantaneamente trabalha para mal representar e acusar, para enganar e destruir o povo de Deus. Nesta parábola, Cristo ensina os discípulos a pedirem salvação do poder de Satanás e de seus instrumentos. Então aqui está mais um ensino de Cristo a nós, na maneira de orar. Devemos orar aqui, buscando o auxílio de Deus para suportar as acusações do nosso adversário. Satanás está diante de Deus nos acusando e devemos orar para Deus, para que Deus esteja intercedendo com nós como fiel advogado. E Ele irá e está fazendo isso por cada um de nós. Basta que confiemos que Deus irá cumprir sua promessa. E aqui o ponto aqui no final do texto, né? Cristo nos ensina a pedir salvação do poder de Satanás. Devemos clamar a Deus. Esse é o tipo de oração que Deus sempre vai atender. Salvação do poder de Satanás e de seus instrumentos. E a gente pode lembrar aqui dos Salmos, né?
Senhor, como tem crescido os números dos meus inimigos. Senhor, levanta-te e salva-me, Senhor. E Deus está pronto a atender essa oração, principalmente nessa terra em que vivemos, um mundo todo decaído, todo destituído, todo a ponto de nos destruir, querendo nos destruir. Se nós clamarmos a Deus de fato, almejando a salvação dos nossos inimigos, a salvação da destruição das armas que o inimigo traz contra nós, Deus está pronto a atender essa oração e irá trabalhar nesse sentido. O povo de Deus é aqui representado como um delinquente em juízo. Falando de Josué, quando ele se apresenta a Deus e Satanás está ali acusando. Josué, como sumo sacerdote, pede a bênção para com o seu povo que está em grande aflição. Enquanto suplica a Deus, Satanás está à direita como antagonista. Acusa os filhos de Deus e faz seu caso parecer tão desesperador quanto possível. E aqui, um ponto importante. Temos um sumo sacerdote hoje, Jesus, intercedendo por nós perante o Pai. E Satanás nos acusando. E aqui, esse ponto aqui. Acusa os filhos de Deus e faz o seu caso parecer impossível. E muitas vezes eu e você olhamos para a nossa vida e parece que o nosso caso é impossível. Eu não sei até que ponto o irmão foi longe no pecado. Mas há salvação para o irmão, há salvação para mim. Eu, que era ateu, que debochava de Deus, que brincava e zombava de irmãos que estavam indo para a igreja, fazia graças na frente das igrejas. Se há salvação para mim, há salvação para o irmão também. Se há salvação para Paulo, que matava cristãos e os perseguia, há salvação para mim e para você também. Expõe a Deus seus pecados e faltas, aponta os seus erros e fracassos, esperando que pareçam aos olhos de Cristo num caráter tal que não lhes prestará auxílio em sua grande necessidade. Quanto mais nós olhamos à nossa volta, que nós sentimos que não há esperança, porque as coisas se mostram sem esperança, porque fomos longe no pecado, não sei qual pecado, mas fomos longe, ao ponto das pessoas olharem falando, esse daí não tem mais jeito. São instrumentos de Satanás, usados para nos colocar para baixo, como se não tivéssemos solução. Mas, através da parábola da viúva e do juiz injusto, nós vemos que há esperança para mim e para você. Feliz sábado, irmã Everaldo. Consciente dos pecados de seu povo está o preço. Consciente dos pecados de seu povo está o preço de desânimo. Satanás carrega a pessoa como um sentido de culpa que a faz sentir-se quase sem esperança. Todavia, ali permanece como suplicante, com Satanás disposto contra ele. E aqui nós vemos como está Josué, o sumo sacerdote, como devemos nós estar pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Não arredar os pés, não arredar os joelhos dobrados perante Deus, clamando, suplicando, insistindo, por mais que o caso pareça impossível. Devemos continuar suplicando, devemos continuar intercedendo por aqueles que estão ao nosso redor, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que não conhecem a mensagem, por aqueles a qual estamos estudando, por nós mesmos. Devemos continuar intercedendo, suplicante, por mais que pareça impossível, devemos continuar persistindo. A obra de Satanás como acusador começou no céu. Desde a queda do homem esta tem sido sua obra na terra, e sê-lo-á num sentido especial à medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo. Ou seja, esse papel de acusador, de colocar todo esse fardo do pecado, querendo apontar as nossas culpas, querendo colocar o nosso caso como impossível, vai se intensificando cada vez mais conforme Jesus está voltando, porque ele sabe que para ele já não há esperança. Ele quer colocar a sentença dele sobre nós, como se para nós não houvesse esperança também. Vendo que tem pouco tempo, trabalhará com maior fervor para iludi-los e destruí-los. Está irado porque vê aqui na terra homens que, mesmo em sua fraqueza e pecaminosidade, manifestam respeito à lei de Jeová.
ainda aqui nessa terra há filhos de Deus fiéis. Eu e você aqui nessa tarde, quantos estão nessa tarde de sábado estudando a palavra, buscando a Deus, clamando a Deus, procurando se aprofundar e criar raízes na palavra? Quantos estão fazendo isso? A maioria está ou dormindo, ou fazendo outras coisas, navegando e brincando nas redes sociais, enquanto eu e você estamos aqui nos aprofundando na palavra, e como deveria ser com todos nós, fiéis filhos de Deus. E é sobre nós que vem as maiores dificuldades, os maiores perigos, porque é sobre nós que Ele quer que desistamos, que quer que fracassemos. Os outros que estão dormindo em berço esplêndido, achando que não há perigo nenhum nesse mundo, já estão em cima do muro ou para lá do muro. Devemos continuar persistindo no estudo da palavra, na busca por Deus, para que, de fato, a transformação que Deus quer fazer, para que, de fato, as nossas orações, as nossas súplicas sejam atendidas o mais breve possível, porque Satanás faz de tudo para impedir que ela aconteça. Não faz parte aqui do estudo, mas vou lembrar lá da história de Daniel, os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Eu não lembro qual desses, mas bem no comecinho, Daniel está lá orando, suplicando, e ficou durante 21 dias em jejum, em oração. Foi nessa época que ele foi para a cova dos leões, provavelmente. E então aparece o anjo Gabriel falando que lutou contra o príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel veio o ajudar. Ou seja, Satanás estava ali segurando para que Gabriel não chegasse até Daniel e falasse aquilo que Deus estava ouvindo as orações dele, que Deus estava vindo a caminho, Deus estava olhando para ele e queria atendê-lo. Muitas vezes a nossa oração está próxima de acontecer, próximo de Deus fazer a obra em nossas vidas. E aí nós desistimos e Satanás está persistindo. Não, ele não vai aguentar mais um pouco. E Deus querendo trabalhar, Satanás de outro lado. E se nós desistimos nesse momento, então aí de fato iremos fracassar. Devemos persistir na oração quanto mais tempo for. Toda manifestação do poder de Deus em favor de seu povo provoca a inimizade de Satanás. Não, peraí, eu pulei aqui uma parte. Tenta acusar e condenar a Deus de todos e a todos os que se empenham em levar o efeito neste mundo, seus desígnios em graça, amor, compaixão e clemência. Ou seja, ele tenta acusar todos aqueles que de fato se colocam à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. E se eu e você de fato nascemos no reino de Deus, como nós vimos anteriormente, e agora somos missionários, levando o amor de Deus ao nosso redor, é sobre nós que Satanás virá acusar e nos tentar. Toda manifestação de poder de Deus em favor de seu povo provoca a inimizade de Satanás. Toda vez que Deus opera em prol dele, Satanás e seus anjos também operam em vigor renovado para lhes ocasionar a ruína. Toda vez... Vamos ler de novo. Toda manifestação do poder de Deus em favor de seu povo provoca a inimizade de Satanás. Quanto mais Deus trabalha em nossa vida, quanto mais Deus vai fazendo as obras em nossa vida, mais a inimizade de Satanás contra nós irá se acender, irá o irritar. E toda vez que Deus opera em pró de nós, de mim e de você, Satanás tem os seus anjos também operando em vigor renovado para lhe ocasionar a ruína. Ou seja, um grande conflito acontecendo ao nosso redor. Deus buscando atender as nossas orações e Satanás e o seu exército tentando com que as nossas orações não sejam atendidas, tentando acusar-nos, tentando colocar, imputar toda a culpa do pecado em nós, tentando fazer com que nós desistimos, que nós esmoecemos, que olhamos para nossos casos e achamos que é impossível, que Deus não vai olhar para nós. Devemos ter a confiança de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Tenta terrificar o ser humano pelo pensamento de que seu caso é sem esperança e nunca poderão ser lavadas as manchas da sua contaminação. Este pensamento de que não há esperança para mim, de que eu fui longe demais, de que meu pecado é imperdoável, de que Deus não pode me perdoar de tal pecado. Esse tipo de pensamento são pensamentos que Satanás coloca em nossa cabeça. Seja por ele mesmo, seja usando outras pessoas. E espera que deste modo destruir-lhes a fé,
para que se rendam completamente à tentação e se desviem de sua fidelidade a Deus. Muitas vezes estamos eu e você enlaçados em meio às tristezas deste mundo. Estamos sofrendo com as coisas aqui, estamos olhando para o nosso pecado e achando que não temos esperança. E é exatamente se nós acharmos que não temos esperança, que pararmos de clamar a Deus, que pararmos de insistir com Deus, que abrimos mão daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Se nós fizermos isso, então é esse exatamente o desejo de Satanás. Que aconteça, que nós abrimos mão da nossa fidelidade a Deus e façamos toda a vontade dele, que nos entreguemos ao pecado. A despeito das faltas do povo de Deus, Cristo não abandona o objeto de seu cuidado. Tem poder para mudar-lhes as vestes. Remove as vestes imundas, envolve com seu manto de justiça os crentes e arrependidos, e junto a seus nomes escreve um relatório do céu, o perdão. Jesus está disposto a dar-nos o perdão. Não importa o quão longe você tenhamos ido. O perdão é garantido se assim eu e você quisermos. Se assim eu e você clamarmos a Deus por perdão, arrependidos de fato, vendo que aquilo que fizemos não é bom, que aquilo que fizemos são caminhos que nós não queremos de novo voltar a andar. Cristo vem até nós e coloca sobre nós o seu manto de justiça. Está disposto a nos perdoar, se assim quisermos. Confessa-os como seus perante o universo celeste. Satanás, o adversário, é desmascarado como acusador e enganador. Deus fará justiça a seus escolhidos. Se eu e você estamos acreditando nas falácias de Satanás, que acreditamos algum dia, mas nos arrependemos, estamos clamando a Deus por justiça, por misericórdia em nossas vidas, Ele assim o fará e irá, aqui, qual é a palavra? Confessar-nos como seus perante todo o universo. Quando Jesus aqui voltar e subirmos com Ele, iremos ser vistos por todo o universo como Cristo, nos reconhecendo como verdadeiros irmãos seus, por termos de fato abandonado este mundo, de fato feito tudo aquilo que nos era possível para largar este mundo e fazermos a vontade. A petição. A petição, faz-me justiça. Feliz sábado a quem está chegando. Só para os irmãos que chegaram agora, estamos lendo Parábola de Jesus, capítulo 14, né? 14. A fonte do poder vencedor. A petição, faz-me justiça contra o meu adversário. Aplica-se não só a Satanás, como também a seus agentes que instigam para o mal representar, tentar e destruir os filhos de Deus. Aqueles que decidem prestar obediência aos mandamentos de Deus saberão, por experiência própria, que têm adversários dominados por um poder inferior. Quando eu e você, de fato, estamos dispostos a fazer toda a vontade de Deus, vamos ver que surgirão adversários ao nosso redor. Esses instrumentos nas mãos de Satanás para fazer justamente a vontade dele. E aqui nós vemos que faz-me justiça contra o meu adversário não serve só contra Satanás, mas contra os seus agentes aqui, agentes humanos, que estão justamente aqui para nos apontar o erro, para fazer com que a nossa caminhada seja mais difícil. E Deus nos fará justiça sobre esses também. Tais adversários assaltavam Cristo a cada passo, ou seja, aqui está deixando claro que aqueles fariseus, saduceus, escribas, que só queriam achar algum defeito em Cristo para o condenar, para o matar, eles eram agentes satânicos. E sobre esses também, nos nossos dias, Deus irá fazer justiça. E aqui um ponto importante, não importa se você é um líder religioso, você pode ser instrumento das mãos de Satanás se você andar nos caminhos errados, se você não quiser de fato fazer toda a vontade de Deus. Então, nós vemos ali os fariseus, representantes, né? Líderes de igreja, pastores,
anciãos, diretores de departamento, missionários, obreiros, todos esses podem ser armas na mão de Satanás, inclusive eu e você, se nós nos afastarmos de Deus, se nós não quisermos nos entregar a Deus, se não estivermos dispostos a fazer toda a vontade de Deus em nossas vidas. Cadê? Aqui. Os discípulos de Cristo estão, como mestre, expostos a constantes tentações. Eu e você estaremos de fato dispostos a constantes tentações para tropeçarmos e cairmos, para que assim eles possam vir e nos acusar. As tentações não são colocadas à nossa frente por Deus, jamais. São justamente pontos que o nosso adversário procura colocar para que tropecemos, para que ele tenha do que nos acusar. E tentação é diferente de provação, a gente pode fazer um estudo só sobre isso depois. Isso se cumpriu na vida de Cristo na terra. Foi leal aos mandamentos de Deus, pondo à parte tradições e exigências humanas, que tinham sido elevadas ao primeiro plano. Por esse motivo foi odiado e perseguido. A história repete-se. Leis e tradições de homens são exaltados acima da lei de Deus. E quem é fiel ao mandamento de Deus sofre vexame e perseguição. Então aqui nós vemos no nosso mundo hoje as tradições humanas, as próprias vontades estão tomando cada vez mais força. Pessoas que colocam as suas vontades, as vontades do meio, acima de tudo, onde o que era errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. Pessoas que menosprezam a Deus. E mesmo em nossos tempos haverá perseguição para aqueles que não querem fazer o errado, que é o certo hoje. É certo hoje, é normal você beber a sua cerveja, você fazer sexo fora do casamento e tantas outras coisas. É normal para o mundo hoje, isso não é condenável. Então quando você se abstém dessas coisas, aí você se torna o errado. As pessoas começam a apontar o dedo a você, olha, careta, o errado. Enfim. E as tentações são colocadas à nossa frente. Eu já contei já no meu testemunho quando eu decidi mudar a minha alimentação, parar de comer carne. Eu falei aos irmãos que naquele mesmo dia foi feito um churrasco na minha casa. Eu sempre fui bem desatento às coisas que aconteciam na minha casa e eu não sabia que ia ter. E eu falei, a partir de hoje eu não vou comer carne. Quando eu saí no meu quarto, 1 hora depois estava tendo um churrasco lá. A tentação sendo colocada na nossa frente para ver se as nossas decisões de fato são verdadeiras, se de fato tomamos aquela decisão. E de fato, graças a Deus, nesse ponto, eu venci. Por Deus, não por mim mesmo, por Deus. Deixar bem claro isso. Por sua fidelidade a Deus, Cristo foi incriminado de ser transgressor do sábado e blasfemo. Diziam que estava possuído do diabo e foi denunciado como Belzebu. Da mesma maneira serão acusados seus seguidores e expostos a uma falsa luz. Satanás espera que por este meio, induzidos a pecar e a desonrar a Deus. Devemos estar preparados para isso. Porque irão nos acusar de sermos justamente os agentes satânicos por fazermos a vontade de Deus, como está escrito. E muitos irão ser iludidos e serão induzidos a pecar e a desonrar a Deus, porque o mundo está fazendo. Haverá uma pressão sobre nós referente a isso, sobre as tradições humanas, leis humanas. E se eu e você deixarmos nos levar por isso, iremos pecar, iremos fracassar, iremos fazer a vontade de Satanás. Eu e você devemos tomar muito cuidado com o que o mundo faz, para não nos assemelharmos ao mundo. O caráter do juiz na parábola, que não temia a Deus nem respeitava os homens, foi apresentado por Cristo, para mostrar a espécie de justiça então exercida, e que seria brevemente testemunhada em seu julgamento. Então aqui é importante, né? Jesus sempre deixando aqui claro o que aconteceria no futuro, inclusive próximo. Ele falou aos discípulos, eu vou
morrer, vou sofrer perseguição, eles vão me matar, vou ressuscitar no terceiro dia. E quando ele fala da parábola do juiz injusto, ele está falando, se referindo justamente ao seu julgamento. Desejava que em todo tempo os seus reconheçam quão pouco no dia da adversidade podem confiar em governantes e juízes terrestres. Então aqui Jesus estava deixando um recado para nós. Assim como ele sofreu um julgamento injusto, foi condenado e morto injustamente, eu e você não podemos confiar no governo terrestre, nos juízes aqui da terra. Estamos chegando, se aproximando das eleições aí. E há uma grande comoção. Muitas pessoas falando, é Bolsonaro. Muitas pessoas falando, é Lula. Muitas pessoas falando, nenhum dos dois. O que eu digo? O que a palavra de Deus diz? Não confiem nos seus governantes e nos seus juízes terrestres. Não confiem nesses homens. A palavra de Deus já deixa claro que daqui para frente, de lá atrás, tudo sempre iria piorar. E sempre a gente escuta os mais velhos falando, no meu tempo era melhor. E era mesmo. No meu tempo era melhor. Claro que era. Porque Deus já tinha falado, já deixou claro nas escrituras, sempre vai piorar. Não tem como melhorar. Só vai melhorar quando Jesus voltar. Aí melhora. Mas até lá, só vai piorar. Então não adianta eu confiar em governante A, B, Lula, Bolsonaro, ou quem quer que seja. Não adianta eu confiar no governo terrestre. Não adianta eu achar que essas pessoas vão mudar a história. O único que seria justo e fiel e que seria de fato um bom governante seria Jesus. E ele não vai vir governar um reino deste mundo. As pessoas achavam que ele faria isso no tempo dele e ele não veio. E nos nossos tempos ele também não virá. Não confiem em política e em justiça neste mundo. Aqui nesse mundo, a nossa confiança tem que estar completamente depositada em Deus. Frequentemente, o povo eleito de Deus precisa comparecer perante homens para que desempenhem funções oficiais e não façam da palavra de Deus seu guia e conselheiro. Antes seguem seus próprios impulsos. São não consagrados, nem disciplinados. Então aqui importante, né? Isso aqui. Nós seremos chamados a desempenhar funções oficiais. Aliás, nós seremos chamados a comparecer diante desses homens, desses juízes, desses governantes, que são indisciplinados, que não seguem a palavra, que não obedecem a palavra, que não entendem a palavra. E deveremos ali dar os nossos testemunhos, como Jesus fez naquele tempo. E ele deu o testemunho dele perante o tribunal, ficando em silêncio. Apenas se manifestou quando foi clamado pelo nome de Deus para ele se manifestar. E ele se manifestou. A gente estudou aqui Desejado de Todas as Nações, nos últimos capítulos, o tribunal de Anás e Caifás, se eu não estou enganado, o estudo. Está aqui no canal, está na playlist do Desejado de Todas as Nações. Recomendo aos irmãos, aqueles que não viram, vejam, que dá uma visão muito boa sobre esse assunto e como irá acontecer conosco também. Cristo, nosso exemplo, nada fez para se justificar e livrar. Confiou sua causa a Deus. Assim, seus seguidores não devem acusar nem condenar ou recorrer à violência para se livrarem. Então aqui nós temos uma lição para os nossos dias e das provas que iremos enfrentar no futuro próximo. Devemos confiar em Deus. Sofreremos injustiça, mas devemos confiar em Deus. Não devemos acusar nem condenar ninguém. Devemos confiar em Deus. Não devemos recorrer da violência para nos livrar. Devemos confiar em Deus. E é muito difícil para o espírito humano, de fato, compreender isso e aceitar isso. Como que pode eu? Estou sofrendo uma injustiça, estou sendo perseguido, estou sendo condenado de forma injusta e eu tenho que me calar e confiar em Deus. A primeira coisa que
tende o espírito humano é justamente ir contra, bater de frente, não baixar a cabeça. Quando Jesus disse no Sermão do Monte para dar outra face, era justamente isso. A confiança em Deus, que Deus irá fazer a justiça sobre nós. Não é eu nem você que vamos fazer justiça aqui nessa terra. É Deus quem fará a justiça por nós. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que vossa paz nos seja roubada. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz seja roubada. Muitas vezes eu e você estamos o quê? Deixando que as coisas deste mundo nos roubem a paz, nos tirem, nos distraiam, nos derrubem. Muitas vezes eu e você estamos entorpecidos pelas coisas deste mundo. Não confiamos de fato em Deus. E aí tudo nesse mundo é motivo de preocupação, de ansiedade, de tristeza. Eu e você devemos de fato agora aprendermos a confiar em Deus hoje, enquanto é fácil. Porque nesses momentos de prova será muito mais difíceis. Eu não posso achar, quando Jesus voltar eu vou ser todo transformado, a minha transformação tem que começar hoje. Aquilo que eu não consigo completar até o final da minha vida, até a volta de Jesus, aí sim Ele completará. Mas antes disso, não. Então, continuando. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstraremos raiva. Feliz sábado a todos que estão chegando. Só lembrando, estamos estudando Parábolas de Jesus, capítulo 14. O poder para vencer. O poder para vencer? Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo no título. A fonte do poder vencedor. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva. É difícil? É muito difícil. Sem de fato confiarmos em Deus, temos a certeza de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Não tem como não demonstrar raiva. É natural do ser humano demonstrar raiva com a injustiça realizada a si mesmo. Com os outros, às vezes, até tudo bem. Mas consigo mesmo, a raiva é instintiva. Alimentando o espírito da represália, prejudicamos-nos a nós mesmos. Destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Quanto mais eu alimento esses espíritos, mais eu sou entregue a essas coisas deste mundo. Mais eu estou sendo rebaixado aqui. Se eu de fato me entrego aos meus impulsos, aquilo que vem logo de cara a mim, que é revidar, rebater, se eu me entrego a isso, eu estou destruindo a confiança de Deus em mim. Aliás, a minha confiança em Deus e entristecendo o Espírito Santo. É verdade, irmão. Cristo disse, ireis, mas não pequeis. Feliz sábado, quem está chegando. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial, que levantará o estandarte contra o inimigo, envolver-nos-á com os brilhantes raios do sol de justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar esse escudo de luz sagrada. Quando a nossa confiança está de fato em Deus, quando estamos de fato permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que Ele faça essa obra em nós, de não agirmos por instinto, de não agirmos com essa raiva, nós nos colocamos como um escudo de Deus em nossa frente, um escudo em que as acusações, as tentações não podem penetrar. A vitória é dada àqueles que de fato permitem que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Enquanto o mundo progride na perversidade, nenhum de nós se lisonjeia de que não terá dificuldades. Todavia, justamente essas dificuldades nos levam à sala de audiência do Altíssimo. Podemos pedir conselho àquele que é infinito em sabedoria. Pelas orações insistentes, evidenciamos nossa forte confiança em Deus. O senso de nossa necessidade nos induz a orar com fervor, e nosso Pai Celeste é movido por nossas súplicas. Pelas orações insistentes, evidenciamos a nossa forte confiança em Deus. Assim como a viúva insistia com o juiz injusto, as nossas orações insistentes demonstrarão a nossa confiança em Deus.
Eu vou ler de novo aqui. O senso da nossa necessidade nos induz a orar com fervor. Quanto mais nós entendemos que precisamos de Deus, mais iremos orar com fervor, clamando, com súplicas, confiantes de que Deus está ouvindo e que Deus irá atuar no momento certo. E nosso Pai Celeste é movido por nossas súplicas. Nós movemos a Deus com as nossas súplicas. Quanto mais oramos, quanto mais fervor colocamos em nossa oração, quanto mais confiantes em Deus que Ele está atuando, mais Ele irá atuar em nossas vidas. Muitas vezes aqueles que por sua fé sofrem afrontas e perseguições são tentados a pensar que Deus os esqueceu. Quantas vezes não aconteceu com você, ou já aconteceu comigo, de ao vermos as coisas dando certo, a quem faz tudo errado e a nós não acontecendo nada de diferente, nós achamos que Deus não tem trabalhado, nós achamos que Deus nos esqueceu. É verdade, irmão. Cristo, a oração de Cristo, ali o sofrimento que ele estava no Getsemane, ele inclusive soou sangue ali. Quando tivermos essa mesma confiança de Cristo em Deus, que de fato nossas vidas estejam blindadas por isso, vai ser muito mais fácil suportar as provas deste mundo. Aos olhos dos homens são a minoria, segundo toda aparência os inimigos triunfarão sobre eles. E de fato, aos olhos dos homens, nós somos a minoria que faz o certo, a minoria que quer de fato se entregar a Deus, que quer de fato mudar as suas vidas, que quer de fato permitir que o Espírito Santo mude todo o ser. Não é um pouquinho, não é uma fração, é uma reforma por completa, porque qualquer coisa de nós que fique, qualquer traço do nosso caráter é repugnante, é algo que nos afasta de Deus. Qualquer traço do nosso caráter humano, daquilo que não foi transformado por Deus, é algo que irá nos afastar de Deus. As minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho, essas coisas vão me afastar de Deus. E quando eu vejo as coisas ao meu redor, tudo dando certo para aqueles que fazem tudo errado, e comigo dando tudo errado, tentando fazer tudo certo, tentando e orando e clamando a Deus e buscando essas coisas, é exatamente como a oração de Daniel que eu comentei agora há pouco. Daniel ficou 21 dias clamando ali por auxílio, e ele podia ser tentado ali nesse tempo a pensar que Deus o esqueceu, quando na verdade estava acontecendo uma batalha espiritual que ele não conseguia ver, para que as súplicas dele fossem atendidas. E muitas vezes eu e você vamos ficar passando aqui por uma prova difícil neste mundo, até que Cristo volte e de fato a recompensa seja dada. Mas Deus não nos esqueceu. Ele está preparando algo muito melhor do que essa terra. Muitas vezes a gente está tão focado aqui que a gente só vê as coisas aqui acontecendo. Esquecemos do porvir. As coisas dão certo para aquela pessoa, saiu da igreja, parou de guardar o sábado, aí conseguiu um emprego melhor, trocou de carro, trocou de casa, esqueceu de Deus, agora está bebendo, está fazendo tudo errado e está dando tudo certo para ela. Quando os nossos olhos estão nesse mundo, nós tendemos a ver as coisas dando certo às pessoas. Mas os nossos olhos, eles têm que sair deste mundo. As nossas raízes têm que sair dessa terra. Temos de nos criar raízes na palavra, olhar para o céu, olhar para uma eternidade que nos aguarda. E aí, o nosso pensamento irá de fato mudar. Isso aqui eu já li. Se em nossa ignorância dermos passos errados, Cristo não nos abandona. Se nesses momentos disso... Não, peraí. Eu pulei aqui. Aqui. Entretanto, não devem violar a consciência. Aquele que por eles padeceu e suportou suas aflições e cuidados, não os desamparou. Cristo morreu por nós. Cristo sofreu por nós. Cristo deu a vida por nós. Não devemos violar a nossa consciência. Nós vemos as pessoas fazendo errado e dando certo aqui nessa terra. Não devemos violar a nossa consciência e pensar, agora eu vou fazer errado para as coisas darem certo aqui para mim. Se eu violar a minha consciência, estou indo por caminhos tortuosos, estou desonrando a Deus
estou ignorando todo o sacrifício que ele fez por mim. Se consagrarmos a vida a seu serviço, a serviço de Deus, se a minha vida for uma consagração a serviço de Deus, nunca chegará nessa situação para as quais Deus não haja feito provisão. Se a minha vida for consagrada ao serviço de Deus, nunca irá me faltar a provisão. O que é a provisão? É o pão para comer. Nunca vou mendigar, como diz, né? Fui jovem, agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Deus irá sempre prover a provisão. Aquilo que de fato necessitamos irá ser provido por Deus. Qualquer que seja a nossa situação, temos um guia para nos dirigir o caminho. Quaisquer que sejam nossas perplexidades, temos um conselheiro infalível. Quaisquer que sejam nossas aflições, privações ou solidão, temos um amigo compassivo. Se em sua ignorância dermos passos errados, Cristo não nos abandona. Se tropeçarmos, se dermos passos errados em ignorância, Cristo não vai nos abandonar. Não é o caso de eu ver as pessoas fazendo errado e mudar minha opinião. Então agora eu vou fazer errado para que as coisas nesse mundo deem certo para mim. É uma coisa. Quando eu dou passos errados sem ter a consciência disso, Cristo não me abandona. Isso é justiça. Uma justiça que muitas vezes eu e você não compreendemos. O braço do Todo-Poderoso está estendido para nos conduzir avante e sempre avante. O braço de Deus está conduzido para nos conduzir sempre avante. Nunca retroceder, nunca voltar atrás, nunca andar em caminhos errados. Sempre para frente, no caminho da justiça. Avançai, diz o Senhor, enviar-vos-ei socorro. Deus sempre vai nos amparar em momentos de dificuldade, quando estivermos fazendo aquilo que é certo. Estamos sofrendo, Senhor, as tentações por fazermos aquilo que é certo. Estamos sofrendo, Senhor, as provações por andar no caminho correto. O socorro de Deus sempre estará a caminho. Para que a glória de meu nome é que pedis e vos será concedido. E aqui um ponto importante, acho que a gente viu, não sei se eu cheguei a comentar isso, deu tempo, no vídeo de ontem, sobre a oração, quando a oração é atendida, quando nós orarmos, e essa oração seja para glorificar o nome de Deus, não para me exaltar, não para as minhas vaidades, não para o meu próprio orgulho. Quando a minha oração seja algo para honrar o nome de Deus, essa oração será atendida. Para a glória do meu nome, o nome de Deus, é que pedis e vos será concedido. Sereis honrado diante daqueles que espreitam vosso fracasso. E eles verão minha palavra triunfar gloriosamente. É Deus quem vai nos conduzir nesse caminho. E aqui nós temos que ter uma visão, sim, do futuro. Muitas vezes vamos passar aqui, eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar daqui uma semana, pode voltar daqui. Neste momento, nós que estamos sofrendo aqui pelo exterior, esquecemos de olhar para o interior. Antes de sermos libertos exteriormente, Deus deseja nos libertar interiormente, de fato. O nosso pensamento não esteja amarrado às coisas erradas. Nosso pensamento não esteja no adultério, na pornografia, em qualquer coisa que seja desse tipo, que é desonra a Deus, que é pecado. O Senhor permite provações para sermos purificados do mundanismo, ou seja, o que é importante. Deus não tenta, mas Ele permite provações. E por isso que eu falei anteriormente, provação é diferente de tentação. A tentação é algo que nos conduz a cair. A provação são dificuldades para nos purificar, para sermos purificados do mundanismo, do egoísmo, de traços de caráter grosseiros e não semelhantes aos de Cristo. Olha que interessante. Uma provação pode ser para me purificar do mundanismo, ou seja, do mundo, das coisas do mundo, do pensamento do mundo, do egoísmo, de pensar só em mim, de traços grosseiros e não semelhantes ao de Cristo. Lembra naqueles pequenos detalhes, a gente sempre fala, a impaciência é algo terrível. É algo
que desonra a Deus, a falta de confiança em Deus, a intemperança, né? A raiva, intempestivo, um ato grosseiro, já é dissemelhante ao de Cristo. Cristo não era grosseiro em momento nenhum. E muitas vezes aí temos que olhar para essa palavra e falar: misericórdia, Senhor, porque eu ainda sou assim. Quando eu vejo essas coisas, eu falo: Senhor, como é que eu vou herdar a salvação? Quando eu olho para aqui, eu só vejo só as coisas que eu faço errado. Como é que eu vou conseguir vencer isso? E Deus vai vencer essas provações em nós. Deus que vai fazer a obra em nós, para que de fato sejamos transformados e que esses traços errados saiam da nossa vida. Não é algo que eu e você vamos fazer por nós mesmos. Agora eu estou aqui há um mês, um ano sem perder a paciência com nada, um mês sem ser grosseiro. Não é uma obra que nós fazemos, é uma transformação de caráter que o Espírito Santo tem feito e trabalhado em nossas vidas. Tolera que passem sobre nosso ser as águas profundas da tribulação, para que o conheçamos, e a Jesus Cristo a quem enviou, para que experimentemos o desejo intenso de ser purificados de toda a contaminação, e saiamos da prova mais puros, santos e felizes. As provas são para que conheçamos a Deus, a Jesus Cristo, e termos o desejo. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos as coisas que nos causam provas, que nos incitam a ira, que nos incitam ao egoísmo, que nos incitam os pensamentos mundanos. Essas provas acontecem para que nós precisamos, quando olhamos para isso, é para vermos que precisamos de Deus, para que de fato desejemos a Deus, para que possamos sair daqui pelo poder de Deus, sendo mais puros, santos e felizes. Cristo mesmo colocou no coração daquela mãe, da viúva, a persistência de que não se... Aqui é da viúva agora? Não, aqui está falando da mulher fenícia. Cristo colocou no coração daquela mãe a persistência de não se deixar repelir, que a filha dela estava endemoniada. Cristo foi quem deu àquela suplicante viúva ânimo e resolução perante o juiz. Cristo foi quem séculos atrás, no misterioso conflito junto a Jaboque, inspirou a Jacó a mesma perseverante fé e não deixou de recompensar a confiança que ele mesmo implantara. É Cristo quem dá a vitória. É Cristo que deu a persistência àquela mãe que estava com a filha doente. É Cristo que deu a persistência à viúva. Foi Cristo que deu a persistência a Jacó quando ele lutou. E é Cristo quem nos dará a persistência de continuar clamando, suplicando a Deus para que Ele trabalhe em nossas vidas, para que Ele faça obra em nós. É Cristo quem fará isso por nós. Não é eu e nem você. Não ache que você por si só vai ter esse fervor, esse clamor, vai ter essa insistência com Deus. Eu e você somos impacientes. Eu e você somos assim por natureza. Iremos orar uma vez, duas, três e já desistimos. Se não for de fato Cristo colocando a insistência no nosso coração, nós iremos desistir das nossas súplicas. E aqui eu lembro, já contei aos irmãos, a persistência da mulher do fluxo de sangue que se enfiou no meio da multidão para alcançar Cristo. E a fé dela, só se eu tocar, ele não precisa falar nada, se eu tocar as suas vestes. Olha a fé, olha a persistência. E é Cristo que colocou isso em cada um deles. É Cristo que coloca em nós essa persistência de buscarmos, de estudarmos. Senhor, mas eu não entendo, eu leio aqui um verso, não consigo compreender, eu leio um capítulo, não consigo compreender. E é Deus que coloca a nossa resistência até que, ao tanto insistirmos, ao tanto clamarmos, Ele irá nos conduzir, nos mostrar a verdade e trabalhar em nossas vidas. E eu contei essa semana de uma irmã que eu conheci, que orou 40 anos pelo esposo. É Cristo que colocou a insistência no coração dela de clamar pelo esposo. E o esposo se converteu depois desses 40 anos. É Cristo quem coloca o desejo de buscarmos a Ele em nós. Cristo nos amou primeiro. A gente vai estudar isso no estudo de amanhã. Cristo nos amou primeiro. Antes de nós irmos a Ele, Ele já veio a nós. E agora nós só estamos fazendo o que é natural. Como pode eu não amar a Cristo que me ama tanto assim? Em meio à atividade rumorosa das grandes cidades,
por entre as multidões que se apiam nas ruas e casas de negócio, onde os homens trabalham da manhã à noite, com seu negócio, esporte e prazer, fazem tudo na vida, onde tão poucos contemplam as realidades invisíveis. Mesmo aqui tem o céu e seus vigias e santos. Agentes invisíveis observam cada palavra e ação dos seres humanos. Aqui um ponto importante. Muitas vezes estamos tão imersos neste mundo que, com os nossos afazeres, todo mundo fala: ai, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Irmão, você tem que estudar a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. Irmão, você tem que fazer o seu devocional de manhã, o culto com a família de manhã. Ah, eu não tenho tempo. E as pessoas, ninguém tem tempo para nada, porque estão aqui imersos nas coisas do mundo. É o trabalho, é os negócios, e o que quer que seja. As coisas aqui tomando tempo. E aqui, algo que nós não vemos. Os vigias invisíveis, os anjos de Deus, o quê? Tomando nota, observando tudo, cada palavra, cada ação de cada pessoa aqui. Devemos começar a nos desconectarmos deste mundo, a de fato termos tempo para aquilo que importa, porque se tivéssemos doente, teríamos tudo isso, ficaria parado. Mas como eu estou bem, então eu continuo vivendo nessa loucura e me esqueço de Deus. Devemos compreender melhor a missão dos visitantes angélicos. Bem faremos em meditar que em toda a nossa obra temos a cooperação e cuidado de seres celestiais. Tudo aquilo que eu e você fazemos tem a cooperação e a obra de seres celestiais. Se estamos aqui nessa tarde de sábado estudando a palavra, temos a cooperação de anjos aqui conosco, estudando conosco, nos conduzindo, nos abrindo a mente. Isso aqui eu já li uma vez, estou lendo a segunda vez com os irmãos. E às vezes eu não percebi uma coisa na primeira vez que eu li, e estou percebendo agora, e já comento com os irmãos, alguns que já leram, estão lendo a segunda vez aqui, também estão tendo uma outra percepção. São anjos nos conduzindo. A insistência de estudar a palavra de Deus, a insistência de buscar a Deus. E os seres celestiais estão ao nosso redor, sempre cooperando conosco em tudo aquilo que de fato é bom. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que recebe a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Temos que ter paciência, assim como a planta. Isso é uma coisa que eu tenho tentado plantar algumas coisas em casa e toda vez eu fico ansioso para que nasça logo a planta, para que dê os frutos, para que eu como, para que eu veja acontecer. E não é assim, demora, tenho tempo. Lá na chácara, eu fiz um vídeo, eu ia editar para colocar no canal, mas acabei não fazendo isso. Que eu fiz o sistema de irrigação para a chácara. Eu fui lá, 2 meses depois voltei e estava quase tudo morrendo seco. Então eu coloquei lá um monte de mangueira com o sistema de gotejamento para que elas continuassem regando. E eu fui lá, fui uma vez, 2 meses depois, me parecia que não tinha mudado nada. E a gente fica ansioso, a gente fica impaciente, a gente quer as coisas rápido. Devemos ter confiança de que Deus tem trabalhado. Devemos ter paciência, que assim como o Espírito Santo veio a primeira vez, desceu na forma de chuva serôdia no Pentecoste, ele irá descer agora, nos nossos dias, como a chuva serôdia. Deixa eu voltar aqui que eu não lembro, não sei se eu falei errado. No Pentecoste desceu como a chuva temporã para os apóstolos, e eles tiveram grande poder para pregar a mensagem. E nos nossos dias descerá como a chuva serôdia, a chuva da colheita, para que possamos fazer a obra nos nossos últimos dias, porque Jesus está voltando. E se nós olharmos e fizermos essa mesma analogia da planta, Jesus sempre fala muito da natureza, se nós olharmos a obra lá no início, lá no Pentecostes, lá em Cristo, foi a semente plantada, e os apóstolos regaram as primeiras vezes, fizeram as primeiras podas, e a árvore foi crescendo e foi sendo trabalhada, e nos nossos dias, está no tempo da gente continuar esse trabalho, de regarmos mais um pouco, de fazermos a poda necessária, porque o fruto está próximo de dar. Jesus está voltando. E quando ele voltar, não vai mais ter segunda chance, não vai ter mais tempo. Se ficarmos focados neste mundo aqui, por que iríamos para um mundo celeste? Se nós não temos tempo para Deus, se nós não queremos saber de Deus aqui.
Agora é o momento de mudarmos a nossa vida. Nos tempos de Noé, os homens desprezavam a lei de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui para tomar uma água. Já faz 1 hora falando. Cansa um pouquinho. Nos tempos de Noé, os homens desprezaram a lei de Deus, até que a lembrança do Criador fora quase banida da terra. Sua iniquidade tornava-se tão grande que o Senhor fez vir um dilúvio sobre a terra e consumiu seus ímpios habitantes. E aqui um ponto importante. Nos tempos de Noé, os homens desprezavam a lei de Deus. Quantas pessoas você conhece que guardam a lei de Deus? E quantas pessoas você conhece que desprezam a lei de Deus? Que não conhecem ou que acham besteira? Quantas pessoas? Faz a conta. Se você... Vamos pegar um número aqui, uma suposição. A gente tá aqui estudando. O número de adventistas hoje, se eu não estou enganado, no mundo inteiro são de 20 milhões. 20 milhões. Bastante gente. O mundo tem quase 8 bilhões. Se fosse 10%, dizendo que todos os adventistas guardam toda a lei de Deus e fazem todos os princípios de Deus, que nós sabemos que não fazemos porque nós somos adventistas e muitas vezes nós tropeçamos. Então vamos lá, mas supondo que esses 20 milhões fossem esses que de fato são zelosos pela lei de Deus e a defendem com unhas e dentes para si, suponhamos que 20 milhões seja esse número. 8 bilhões são daqueles que vivem aleatoriamente. 10% de 8 bilhões são 800 milhões. Então nós somos menos de 10%. Olhando como se os adventistas fossem todos aqueles que guardassem a lei de Deus, que não desprezam. Menos de 10% do mundo. Olhando com olhos muito bons. A gente poderia falar que talvez 1% do mundo, ou 0,5% do mundo, são de fato esses que não desprezam a lei de Deus. O mundo já está caminhando a passos largos a se tornar como era o mundo antediluviano, desprezando completamente a lei de Deus. E lá, Jesus deixou bem claro que assim como nos dias de Noé, assim como em Sodoma e Gomorra, assim será nos nossos dias. Jesus está voltando. Nesse tempo em que prevalece a iniquidade, podemos saber que a grande e a última crise está à porta. Quando o desafio da lei de Deus for quase universal, quando o seu povo for oprimido e atormentado por seus semelhantes, o Senhor intervirá. Estamos chegando nesse momento, estamos chegando nesse estado em que o mundo está praticamente desprezando a lei de Deus. Só está faltando o decreto em que o mundo, através das leis humanas, desafia a lei de Deus. E aí haverá uma opressão sobre a consciência, para forçar a consciência. Haverá, como nós vimos no começo, pessoas agora o quê? Apontando o dedo e acusando. Dizendo que nós, assim como Jesus foi acusado por fazer as obras dele pelo nome de Beelzebul, associado a demônios, nós, guardando a lei de Deus, seremos associados a demônios por fazermos de fato a vontade de Deus. E não a vontade dos homens, não é vontade daquele grande líder religioso que está colocando as suas leis, aqui a lei de homens, as leis vindas do próprio demônio. Homens pretendem ser cristãos. Homens que pretendem ser cristãos podem defraudar e oprimir os pobres, podem roubar os órfãos e as viúvas, condescender com o seu ódio satânico, por não poderem dominar a consciência dos filhos de Deus. Porém, Deus trará tudo isso a juízo. E aqui outro ponto importante, né? Homens que pretendem ser cristãos. Esses homens que oprimem. Esses homens que roubam órfãos e viúvas. Esses homens que querem nos coagir a consciência a fazermos a vontade deles. Esses homens terão um justo juiz em sua causa. Um justo juiz irá trazer tudo às claras. Deus irá fazer
e dar o juízo a eles. Não é eu e nem você que damos juízo aqui. Não é eu e você que devemos julgar aqui. Mas Deus irá julgar cada um conforme o seu comportamento, cada um conforme as suas obras. E temos de tomar cuidado para que eu e você não sejamos esses homens que pretendem ser cristãos. Devemos de fato ser cristãos e fazer toda a vontade de Deus. Nós vemos que as ações deles aqui, defraudar e oprimir pobres, roubar órfãos e viúvas, totalmente contrárias à palavra de Deus, totalmente destituídas de amor. Se eu e você não tivermos o amor de Cristo de fato, o amor que transforma, o amor ao ponto de dar a nossa vida pelo nosso irmão, enquanto eu e você não tivermos esse amor, estaremos sujeitos a isso aqui. Não estamos de fato transformados. A transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós, de colocar o caráter perfeito de Cristo em nós, enquanto não tivermos esse amor, essa obra ainda não foi concluída em nossas vidas. Enquanto de fato não tivermos esse amor, o Evangelho não vai ser pregado no mundo todo. Enquanto de fato estivermos brigando com o Espírito Santo, impedindo ele de fazer a obra em nossas vidas. Brevemente estarão perante o juiz de toda a terra, para prestar contas pelos sofrimentos físicos e morais infligidos à sua herança. Podem agora entregar-se a acusações falsas. Podem injuriar os que Deus apontou. Podem injuriar os que Deus apontou para a sua obra. Podem entregar os crentes à prisão, aos grilhões, ao desterro e à morte. Todavia serão arguidos por toda a agonia de sofrimento e toda a lágrima vertida. Deus lhes pagará dobradamente por seus pecados. Não é eu que vou fazer justiça, não é eu que vou revidar, como nós vimos anteriormente. Eu não tenho que agir com violência. Eu sofro, assim como Jesus sofreu, calado, sendo justo e fiel à vontade de Deus, tendo a certeza de que no tempo certo Deus vai fazer justiça a todos, a mim, a você e aos ímpios, aqueles que vieram, aqueles que oprimiram, aqueles que roubaram, aqueles que mataram, aqueles que tentaram forçar a consciência. Deus é quem irá fazer a justiça, não é eu e nem você. Então devemos confiar em Deus, em que Ele vai agir no momento certo. Cristo recolherá seus filhos na terra. Recolherá seus filhos na terra. Deus recolherá seus filhos. Na terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram ao túmulo carregados de infâmia, porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Milhões baixaram ao túmulo porque não se renderam a Satanás. Quantas pessoas, quantos mártires nós já ouvimos história? Nós voltamos aí atrás. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo, Tiago. Quantos não sofreram em nome de Cristo porque não abandonaram a fé? Eu e você devemos ter a inspiração também nesses homens, porque eles não dobraram seus joelhos, não importou qual fosse a perseguição, não importou qual fosse o que iriam tirar deles. Eles estavam dispostos a entregar tudo por Cristo, tudo para fazer a vontade de Deus. Não se renderam às pretensões de Satanás. Eu e você hoje, nos nossos dias, não podemos nos render às pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos. Mais próximo está o dia em que Deus mesmo é o juiz. Por tribunais humanos eles foram condenados. Por tribunais humanos, eu e você iremos ser condenados se fizermos toda a vontade de Deus. Mas o dia do justo juiz está chegando. E ali a justiça a mim e a você, que estamos sofrendo nessa terra, estamos passando aqui por dificuldades nessa terra. Nesse dia, Deus é quem irá julgar. E Ele fará justiça a mim e a você. Para a gente encerrar, o último texto do meu resumo. Se o irmão não leu o capítulo completo, eu recomendo a leitura lá no aplicativo da Bíblia. Parábolas de Jesus, capítulo 14. Qualquer que tenha sido a cruz que suportaram
quaisquer as perdas sofridas, qualquer a perseguição que padeceram, mesmo a perda da vida temporal, os filhos de Deus serão amplamente recompensados. Verão o seu rosto e a sua testa. Verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Não importa aquilo que você passou, aquilo que você está passando, aquilo que você ainda irá passar. Deus tem uma recompensa muito maior. Quando nós recebermos essa recompensa, quando estivermos na vida eterna, quando olharmos para cá o que passamos, não foi nada. Não irá ser um fardo. Não iremos nem lembrar dos momentos ruins. Porque tem algo muito melhor nos aguardando. Eu e você devemos, hoje, agora, nos entregarmos completamente a Deus, confiantes de que Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito em nossas vidas, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu não tenho luxo aqui, não tem problema. Deus é contigo, Deus é comigo. Temos que confiar que Deus vai fazer toda a obra que resta, que falta em nossas vidas. Bom, vamos encerrar por aqui o estudo. Acho que não tem nenhuma dúvida, não sei como é que está o chat. Deixa eu ver aqui. O chat às vezes demora um pouquinho para mim. Não é nem nada no chat. Então, vamos encerrar por aqui. Maravilhoso passar mais um sábado com os irmãos, a gente estudando, lendo a palavra de Deus, vamos aprofundando. Então vamos lá. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixar esse recado aqui para quem está vendo depois. Se o irmão ficou com alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, pode deixar nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer aqui para nós, deixa nos comentários, eu vou estar lendo, a gente vai estudar e vamos crescer espiritualmente juntos. Se pedir de oração, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Momentos maravilhosos que podemos ter entre irmãos nesse sábado, abrindo a Tua Palavra e estudando. Palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de motivação, Senhor, para que nossa fé esteja firmada em Ti, Senhor amado, para que possamos ter fervor nas nossas orações e confiança de que o Senhor está trabalhando e que o Senhor irá fazer a obra que é necessária a nós, Senhor amado. Pai querido, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, que Teu Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito, que o caráter perfeito de Cristo seja impresso em nós, Senhor amado, que possamos dar um bom fruto aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, àqueles que estão ao nosso redor, Senhor, que possamos demonstrar o Teu caráter e o Teu amor, e que possamos alertar o quão breve é o tempo de mudança e entrega a Ti é hoje, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vamos encerrar por aqui. Fica com Deus e que Deus te abençoe.